A rede elétrica de uma residência tem tensão de 110 volts e o morador compra, por engano, uma lâmpada incandescente com potência nominal de 100 watts e tensão nominal de 220 volts. Se essa lâmpada for ligada na rede de 110 volts, o que acontecerá? Para que a gente possa resolver essa questão, a gente primeiro precisa entender as grandezas e como elas estão relacionadas. Então ele falou da lâmpada e atenção, ele deu as características da lâmpada. O que é que ele falou sobre a lâmpada? Ele disse que a lâmpada tem uma potência nominal de 110 watts e uma tensão nominal de 220 volts. Ora, Ives, o que é que ele está querendo dizer com essas informações? Ele está dizendo para a gente que se a tensão for de 220 volts, então a potência da lâmpada vai ser de 100 watts. Eu botei 110, mas é 100 watts, tá, fera? 110 volts é a outra DDP. Então aqui considere como 100 watts. Deixa eu só ajeitar aqui. Isso. Então a lâmpada, se ligada em 220 volts, tem uma potência de 100 watts. Isso não quer dizer que ela só funciona em 220 volts. Quer dizer que ela funciona corretamente se ligada em 220 volts. Entendeu? Mas quando eu mudo a DDP, o que é que acontece? Olha, se você lembra da definição de potência elétrica, P é igual a U vezes I. Se você mexe no valor da DDP, se a corrente continua a mesma, a potência vai mudar. Se a potência continua a mesma, a corrente vai mudar. Ora, eu talvez olhando para essa equação eu não consiga enxergar o que acontece. Lembra que a gente tem uma relação triangular entre resistência elétrica, diferença de potencial e intensidade de corrente? É aquele triângulozinho R, U, I. Daqui a gente pode tirar o seguinte: o valor de U é igual a R vezes I. Se eu substituir U aqui por R vezes I e multiplicar por I, eu vou ficar com uma segunda fórmula para encontrar o valor da potência, R vezes I ao quadrado. Se ao invés disso eu substituir o valor de I, eu encontro aqui que o valor de I é U ao quadrado sobre R. Então eu poderia substituir isso aqui por U sobre R. Não tem esse quadrado aqui não, eu já me antecipei na expressão final. Aqui eu ficaria com U vezes I, que é U sobre R, e ficaria com a expressão U ao quadrado dividido por R. Então perceba que eu posso analisar o valor da potência em função de U e I, de R de I ao quadrado, de U ao quadrado e de R. Daqui então, vamos ver o que é que ele falou para a gente sobre a lâmpada. DDP de funcionamento e potência. A gente sabe que quando a gente mede na tensão, muda o brilho da lâmpada. É só você pensar na sua casa quando você de repente liga uma coisa que consome muita energia, como chuveiro elétrico ou ar-condicionado. Tem uma pequena variação na rede e você vê a lâmpada piscando. Ou quando você mora num bairro muito afastado, à noite, às vezes a lâmpada fica mudando o brilho por conta da variação da tensão. Então eu tenho que ver o que acontece com a tensão para ver o que acontece com a potência. Como é a mesma lâmpada e ele não fala sobre o comportamento da resistência da lâmpada, eu posso assumir um resistor associado a essa lâmpada que respeite a lei de Ohm. Então eu poderia pensar aqui num resistor que a resistência é constante. E aí, quando eu assumo a resistência como constante, se eu olho para essa expressão P é igual a U ao quadrado sobre R, perceba
que se o valor de R é constante, o valor de U, quando muda, muda o valor da fração. Se o valor de U aumenta, o valor dessa fração aumenta. Se o valor de U diminui, o valor dessa fração também diminui. Isso significa que o valor da potência P, quando R é constante, é proporcional ao valor do quadrado de U. Isso significa que se eu dividir o valor de U por 2, a potência, já que é diretamente proporcional, vai ser dividida por 2 ao quadrado. Isso quer dizer, então, que a potência vai ser dividida por 4. Ela fica menos que metade do brilho por conta disso. Atenção, eu assumi que a resistência era constante, mas, na verdade, a resistência varia com a temperatura. E como ela vai ser menos aquecida, o valor da resistência não vai variar igualmente como variaria se 220 volts fosse aplicado nela. Mas, ainda assim, se eu olho para a expressão P é igual a U vezes I, e olho para essa expressão, que é a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, quando eu diminuo o valor de U, esse produto aqui tende a diminuir dependendo do comportamento de I. Se o valor de R é aproximadamente constante, é mantido quase que igual, quando o valor de U diminui, o valor de I também se torna menor. Logo, as duas coisas estão diminuindo, tanto o valor de U quanto o valor de I. Então, a potência vai ter a combinação dessas duas coisas. Então, ela vai ficar ainda menor. Eu dividi o U por 2 e diminuí o I. Então, a potência vai diminuir por algo que é maior do que 2, já que ela também vai diminuir pelo fator de I. Logo, a potência final nesta situação será menor que metade da potência que teria se ligada nas condições corretas. Por isso que você vai procurar a alternativa que diz que a lâmpada vai brilhar mais fracamente e vai brilhar menos que a metade, porque a DDP é menor e a corrente também fica menor. Quando é que você encontra isso? Na alternativa da letra D. A letra D diz que a lâmpada brilhará fracamente, pois como tem metade da tensão, a corrente também será menor, e por isso a potência dissipada será menos que a potência, que metade da potência nominal. A alternativa correta, que diz tudo certinho, é a da letra D, D de detona, fera. Esse é seu ano.